Mudando agora de assunto, é claro, a gente está de olho ainda nesse. A Carla comentou que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC da anistia, aquela que pode retirar a multas de partidos políticos, né, e reduz cota para negros nas eleições. Enquanto tudo isso é debatido, eles estão ali, ó, aprovando o perdão a eles próprios. E aí eu digo muitos partidos, desde a esquerda, né, mais ali à esquerda, tanto quem está lá no cantinho da direita, né? Matheus Teixeira informa isso no nosso site por meio de uma reportagem da Folha, e a proposta revoga a determinação de que negros devem receber verba eleitoral de forma proporcional ao número de candidatos. Em 2022, pretos e pardos somaram mais de 50% dos candidatos, né, e concede perdão a irregularidades, abre ainda um generoso e perpétuo programa de refinanciamento de débitos aos 29 partidos políticos. Na comissão, houve registro de voto contrário só dos senadores Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Carla, é, É uma aquela sacanagem, coisa né? Vamos falar do. aqui o português claro, né? Desculpa. Eles atuando ao seu próprio benefício e, é claro, descumprindo aquilo que foi acordado por eles próprios, né? Enfim. É que é aquela coisa do legislando em causa própria, né? Porque os partidos eles não querem, é aquela coisa, mudar é difícil, só que a gente precisa dessas mudanças. Quando a gente fala de cota de negros e mulheres e da gente fala de respeitar isso, a gente está falando da democracia também, né? A gente está falando da questão da representatividade, a gente está falando da importância dessa diversidade no poder. Então, assim, aí a gente vê lá, eles aprovam e depois eles não cumprem e eles mesmos anistiam eles mesmos. Então, assim, é uma coisa que eu acho que isso não ajuda a moralidade do Congresso, sabe? Quando o Saka coloca, eu acho tão estimulante da gente pensar, né, que a gente poderia levar o debate, falar sobre o papel das instituições. Também precisamos falar do papel legislativo, que aí, nesse momento, é o legislando em causa própria, né? E a gente precisa cobrar que essas decisões de representatividade, de cota para negro, para as mulheres, seja cumprida, sabe? A gente vê numa eleição, colocam laranja e candidaturas laranjas para poder cumprir cota. Aí não cumpre cota, não paga a multa, e aí leva a multa, anistia a multa. Não dá, porque senão a gente não consegue. Parece que não leva a sério mesmo, sabe, as coisas. Então eu acho muito ruim. E aí é isso. A gente vê uma matéria tão importante como essa, e aí passa na CCJ de uma forma acelerada. Existe essa intenção, pelo menos é o que está se falando hoje lá no Congresso, que pode ser votado hoje no plenário do Senado. E aí, infelizmente, eu acho uma derrota para nós como sociedade, porque é o que eu falo, essa representatividade de mulheres e negros não pode ficar só no papel, né? Ela deveria existir, porque nós somos a maioria e não respeitar isso, não querer pagar por desrespeitar isso é realmente muito, muito. Eu estou tentando encontrar uma palavra assim, né, desaponta. É uma coisa que você fica realmente desgostosa com o legislativo atuando nesse sentido. É uma pena, mas provavelmente essa matéria deve ser aprovada hoje no plenário do Senado. A tua conta é a imagem deles próprios, né? E aparecem imagens esquisitas na política, né? Que se dizem antissistema, mas que a gente sabe que não é bem assim, mas se vendem. Já já a gente vai falar sobre o debate em São Paulo. Sakamoto, quero passar a palavra para ti para falar sobre essa, e também tem outra reportagem do Matheus no nosso site, essa reportagem também da Folha, ainda na CCJ, o Senado, né, a CCJ do Senado derrubou o decreto de Lula que restringia o acesso a armas. Caso o texto seja publicado, aprovado pelo plenário, ficará extinta a regra que proibia clubes de tiro próximos a escolas e autoriza que colecionadores tenham armas iguais às das Forças Armadas. Ou seja, a Comissão, aliás, de Constituição e Justiça trabalhando fortemente aí sob o comando da Carolina de Tone, Sakamoto. Olha, Diego, eu ainda espero que, pelo menos na questão das armas, na hora que chegar no plenário, isso É, esteja servindo apenas. A Carolina de Tone é da Câmara, né? Eu falei uma besteira aqui, desculpe. Foi a CCJ do Senado que aprovou. Sakamoto, desculpa. É, imagina. Na hora que chegar no plenário, né, eu espero, né, bastante que haja uma outra composição, que isso esteja sendo usado apenas para pressionar,
a ala racional, né? Isso está sendo usado pela ala irracional para pressionar a ala racional do Senado, né? Afinal de contas, gente, pelo amor de Deus, né? Sabe, coisas básicas daqueles decretos macabros de Jair Bolsonaro podem voltar. Proximidade de clube de tiro com escola, né? Você, o tipo, a possibilidade de compra de determinados armamentos pesados, né? O que o Bolsonaro baixou durante a gestão dele foi, na verdade, um decreto de garantir a formação de milícias. Milícias, naquela concepção antiga, né? Não é nem milícias, estou falando de milicianos, assim. Isso aí ele também ajuda de outra forma. Eu estou falando de milícias mesmo, né? Milícias armadas, né? Rurais, urbanas, né? Autodefesa, né? Grupos armados sob a justificativa da autodefesa. Bolsonaro, na verdade, garantiu, armou o seu próprio exército. Por muito pouco não teve rebosteio no 8 de janeiro, gente, porque tinha gente armada também. A investigação mostra isso. Né? Então, o ponto é o seguinte, né? Eu acho que eu ainda confio no mínimo da pressão também que é feita pela sociedade junto aos senadores, lembrando que os grupos evangélicos são bastante contra essa discussão do armamento. Eles são contra o armamento. Né? Os grupos evangélicos que têm força, os ultraconservadores, os conservadores que têm força junto à direita, de uma maneira geral, inclusive junto à parte do bolsonarismo, né? Uma parte significativa deles é bastante contra essa política de armamento. Né? O que é. Então a gente espera que, na verdade, chegando lá, o negócio seja barrado, seja composto, que isso aí, na verdade, estão só colocando o bode na sala para tirar o bode e conseguirem mais alguma coisa nessa negociação. Até porque toda renegociação dos decretos de armas feitos sobre o Lula com o Lula foram feitos em diálogo com a bancada da segurança pública. No Congresso Nacional. Não foi feito simplesmente de voz da cabeça. Houve discussão da bancada, houve debate, a bancada conseguiu conquistar coisas, cedeu em outras, né? Houve um diálogo democrático, né? Então espera-se que agora o negócio não simplesmente vá para o ralo. E com relação rapidamente à questão do perdão, a mesma coisa que a gente discutia lá na Câmara. É uma vergonha completa. Gente, agora a gente está vendo os políticos falarem nos debates, nas campanhas. Não, eu sou o político que defende o interesse das mulheres, eu sou o político que defende o interesse dos negros, das minorias. Se colocando aqui, aí depois você vai ver todos os partidos se dão um perdão por não terem cumprido as exigências para priorizar financeiramente, em recursos, em tempo de rádio e TV, as candidaturas de mulheres e negros. Então não adianta. Para que uma regra, se lá na frente a gente desrespeita e fica por isso mesmo, né? O Congresso brasileiro continua sendo um clube de cuecas.